A rotina do patologista clínico veterinário pode ser muito solitária. Por quê? No final do dia, é você, sozinha, tomando decisões que impactam diretamente a vida de um animal. Você recebe a amostra, prepara todos os equipamentos e reagentes, processa, vai para o microscópio, mas na hora de liberar o resultado, a dúvida aparece. Com certeza, em diversas situações, você já se perguntou: será que eu estou vendo isso certo? Será que eu estou deixando de passar alguma coisa? Esse resultado realmente faz sentido com o quadro clínico do paciente? E o mais difícil não é ter dúvida, é não ter com quem discutir essa dúvida no momento em que ela aparece. Porque nem sempre você tem um grupo, um apoio técnico ou alguém que te ajude a organizar esse raciocínio com segurança. E é aí que começa uma das maiores dores da rotina no laboratório clínico veterinário hoje. Eu sou Daniele Silvano, médica veterinária, com doutorado em patologia clínica, com mais de 14 anos de experiência laboratorial e criadora da maior comunidade de excelência laboratorial veterinária, a CELV. É uma comunidade de desenvolvimento contínuo para profissionais que querem evoluir na prática do laboratório veterinário, indo além, claro, da execução técnica, com suporte e orientação e principalmente conhecimento prático. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que a falta de um suporte e a insegurança na interpretação dos achados laboratoriais estão afetando as suas decisões, a sua confiança no atendimento e muitas vezes o resultado do próprio caso. O que acontece hoje na rotina laboratorial é muito diferente do que se imagina. O patologista clínico veterinário, ele tá sozinho ali na tomada de decisão. A verdade é que você não tem um grupo estruturado para discutir casos complexos na lâmina, um apoio para interpretar uma curva de equipamento que está esquisita, dando erro, ou alguém que vai te ajudar justamente a organizar ali os processos na hora que tudo vira um caos. E isso no dia a dia pesa muito, mais do que parece, porque não é só sobre saber ou não saber, mas sobre ter que decidir sem ter segurança. Você olha o hemograma, vê as alterações, mas não tem certeza da importância de cada achado. Fica em dúvida se aquilo é um artefato ou algo realmente relevante, se deve adicionar uma nota explicativa no laudo, se sugere uma recoleta ou se o problema foi estritamente pré-analítico. E como você não tem com quem validar isso, esse raciocínio todo ali do laboratório, você precisa decidir sozinha. E isso gera 3 consequências muito claras. A primeira é a insegurança técnica ali na bancada. Você até domina as partes da análise, sabe como fazer, mas esse isolamento e as interrupções constantes te impedem de fechar esse raciocínio com total segurança. A segunda coisa são os laudos rasos ou decisões puramente defensivas. Você omite comentários que agregariam sim valor, mas você está com medo de ser confrontado pelo clínico ou perde a oportunidade de até sugerir exames complementares entregando apenas números. E a terceira, que é a mais silenciosa, é a perda de posicionamento e da sua autoridade. Confiança interna, porque você começa a duvidar do seu próprio julgamento. É a síndrome do impostor aparecendo. E confiança externa, porque o clínico, ele começa a perceber quando você hesita para debater um caso ou quando você cede muito facilmente à pressão. Isso impacta diretamente no seu trabalho no dia a dia, na forma como você explica, a firmeza da sua conduta e a segurança que você transmite. Porque quando você não tem clareza, você hesita. E quando você hesita, isso aparece no olhar, na fala, na decisão. E no final, não é só a interpretação de um exame que fica mais difícil, mas a relação laboratório e o clínico também vai ficar frágil. Agora, eu quero te fazer uma pergunta muito honesta. Quantas vezes você já teve dúvida e simplesmente seguiu sem ter certeza? Quantas vezes você já se sentiu que precisava discutir aquele caso, mas não tinha com quem contar? Quantas vezes você já pensou: se eu tivesse alguém para trocar agora essa ideia, hein? Seria muito mais fácil. Essa é a dor real, não é só técnica, é a sensação de estar sozinha na decisão e o pior, não ter com quem conversar sobre. E é aqui que muda tudo. Você não precisa mais de
informações, você precisa estar num ambiente de profissionais que entendam dos desafios e viva a mesma rotina que você. Porque hoje o que mais existe é conteúdo solto por aí, mas o que falta é um lugar onde esse conteúdo faça sentido na prática, com essas pessoas estudando, validando e se ajudando. Agora imagina um cenário diferente, tá? Você recebe um exame, surge uma dúvida, você não precisa guardar isso para você. Você tem um grupo, você pode compartilhar o caso. Outros colegas que vivem a mesma rotina olham junto com você. Alguém já passou por aquilo, alguém já viu aquele padrão de comportamento de exame. E claro, eles vão trazer outro olhar que às vezes você nem tinha considerado. Então, de repente, o que era uma dúvida começa a virar uma solução. Você não tá mais tentando montar um raciocínio sozinha. Você tá aí construindo isso junto com outros colegas. E isso muda completamente a forma como você vive a rotina do laboratório veterinário. Você ganha mais segurança para decidir, mais clareza para interpretar e mais confiança para sustentar a sua conduta com o cliente. E o mais importante, você deixa de carregar aquele peso todo sozinha, porque agora você tá em um ambiente onde existe troca, direcionamento, crescimento constante. Um ambiente onde você pode discutir casos reais, tirar dúvidas no momento em que elas surgem, aprofundar a execução e a interpretação dos exames e evoluir de uma forma contínua e não de forma isolada. Conhecimento isolado, ele não sustenta a sua evolução. Essa troca estruturada que sustenta. E quando você tá no ambiente certo, evoluir deixa de ser uma coisa difícil e passa a ser uma consequência com muita leveza e sem cobrança. Foi exatamente por isso que eu criei a CELV, a Comunidade de Excelência Laboratorial Veterinária. Porque chegou um ponto em que ficou assim muito claro para mim que o problema, ele não era assim falta de conhecimento em si, mas falta de suporte, falta de troca, falta de um ambiente que sustenta ali a evolução prática dos profissionais do laboratório. A CELV nasce juntamente com esse ambiente, um lugar onde você não precisa mais carregar a sua dúvida sozinha. Você vai poder discutir casos, organizar o seu raciocínio, evoluir aí com muito mais segurança. Aqui você não fica isolada na sua rotina. Você tem um grupo ativo de WhatsApp onde as trocas acontecem todos os dias. Tem aulas mensais ao vivo com aprofundamento técnico aplicado à realidade do laboratório veterinário. Tem também mentorias em grupo onde a gente conta lá os desafios e os problemas e, claro, traz soluções reais. E não é teoria, é prática, tá? E além disso, você tem acesso a uma base completa desde 2022 com mais de 44 aulas gravadas envolvendo técnica, processos e tudo que sustenta um exame em um laboratório veterinário bem estruturado. Mas para mim o ponto mais importante não é o conteúdo, é o ambiente CELV. Porque quando você está cercado de pessoas buscando evoluir, que elas estão passando pelos mesmos desafios que você, que estão ali construindo o mesmo caminho, o seu nível vai mudar. A sua forma de pensar muda, a sua segurança muda, a sua forma de atuar muda. E isso não vem de assistir um conteúdo ou um vídeo, vem de estar ali no lugar certo. Porque no final das contas, os lugares que você frequenta revelam o que você busca. E aqui dentro da CELV, o foco é um só: ajudar você a evoluir de forma real, descomplicada, dentro do laboratório veterinário. Se você sente que está na hora de sair da dúvida e começar a construir uma segurança na sua prática laboratorial, o link da CELV está aqui na descrição do vídeo e nos comentários com mais informações, o valor da anuidade e ainda garantia de 15 dias. E aqui no canal a gente vai continuar aprofundando gestão, diagnóstico e posicionamento dentro do laboratório veterinário. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários quantas vezes você já se sentiu no final da rotina exausta e pensou: não aguento mais ir para o laboratório. Por que você está carregando tudo isso sozinha? Até o próximo vídeo!